Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente refletir um tema que a gente já observa aí na sociedade que já está tudo bem movimentado aí, né? Com os enfeites, com as preparações. E a gente então, por isso, resolveu trazê-lo já com um pouco mais de antecedência, né? Essa palestra ela vai ser repetida também numa quarta-feira, mas é importante que seja antes desse momento, para a gente se aprofundar aí nas reflexões sobre Jesus. O que representa o Natal? Essa representação, hoje, ela está atrelada muito a aspectos culturais. E esse simbolismo que nós podemos observar de árvore, de bolinhas, estrela no topo da árvore, troca de presentes, isso tudo foi instituído na nossa cultura de acordo com cada tradição, de acordo com cada historinha de um povo. E a gente, ao longo do tempo, foi assimilando todas essas histórias, todos esses símbolos e trazendo, principalmente para a nossa cultura brasileira, né, a cultura americana, europeia, isso tudo que a gente vê hoje, trenó, Papai Noel. Por exemplo, o Papai Noel, a gente sabe que a historinha dele vem lá de São Nicolau, só que no ano 1930, eles personificaram o São Nicolau naquela foto que a gente vê hoje de Papai Noel na Coca-Cola. E geralmente é o Papai Noel que a gente vê hoje no Natal, nas embalagens, nas fantasias, né? Então, por isso que eu digo, tudo tem uma historinha, mas às vezes essas historinhas, esses símbolos, eles estão muito distantes da proposta verdadeira, que é entender a mensagem de Jesus para nós. O Natal, ele foi instituído no ano 350 depois de Cristo, por Papa Júlio I. Por que ele resolveu instituir o Natal? Trazer a presença de Jesus para os símbolos romanos, para o povo judeu, que já tinha uma festa ali naquela época. Porque ele queria tornar a festa que já existia ali, que eram as Saturnálias do povo romano, que era... Eles faziam festa ao deus Saturno e tinha também uma festa ali que começava dia 21 de dezembro e persistia ali por mais 4 dias, que era os solstícios de inverno, do período que naquela região, né, a noite era muito longa. Ele quis tornar essas festas muito pagãs de uma forma assim, mais tranquila, mais amena, digamos. Mas essas festas nunca trouxeram a mensagem verdadeira do Cristo, porque em volta dessas festas, dessas simbologias todas, estão o interesse político, econômico, está o egoísmo, está os interesses pessoais, né? Então nós temos que ter essa visão que presépio, guirlanda, isso tudo às vezes que a gente fica iludido aí de estar preparando para o dia 24, para o dia 25, às vezes não passam de manifestações externas, que não nos trazem interiormente o sentido verdadeiro, que é o Natal. E agora nós vamos falar um pouquinho desse sentido verdadeiro. O sentido verdadeiro é Jesus e principalmente a mensagem que ele veio trazer, né? E o que aconteceu ao longo do tempo? Ao invés de seguirmos a mensagem, que é muito difícil, né? Amar não é difícil? Perdoar quem nos ofende não é difícil? Viver uma vida de abdicação, voltada para as necessidades do próximo, não é difícil? Não é? A gente tem que abrir mão de muitos interesses pessoais, imediatistas, materiais. Então, ao longo do tempo foi tão difícil interiorizar essa mensagem, que o povo fez? O povo que somos nós, né, gente? Já que a gente não consegue viver a mensagem, vamos idolatrar, vamos cultuar quem trouxe a mensagem. Daí a gente entende por que tanto ritual, por que tanto sacramento, por que tanta manifestação exterior para a gente poder tentar vivenciar a mensagem, mas a gente consegue vivenciar com esses atos externos? Nós espíritas já descobrimos que não, porque fica um vazio tremendo.
quando existem só rituais e atos externos. Nós, espíritos em evolução, no ponto que a gente está, a gente quer mais do que isso. A gente quer vivenciar essa mensagem. A gente quer deixar Jesus nascer de verdade. Então nós vamos falar mais sobre isso, tá? E quem que é esse Jesus, gente? A doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela nos oferece lentes profundas para enxergarmos o espírito extraordinário que é Jesus. E quem é esse espírito? Quando nós observamos no Evangelho segundo o Espiritismo e todas essas fontes aqui que eu trouxe descritas, nós observamos que ele é um espírito crístico. Mas o que quer dizer isso de espírito crístico? Na Revista Espírita, de 1868, de fevereiro, os espíritos esclarecem a Kardec o seguinte, que espíritos crísticos são aqueles que, chegados a um mais alto grau da escala evolutiva, são considerados Cristos. Eles são eleitos pelo Senhor da vida para executar a sua vontade soberana. Então, Jesus foi o enviado de Deus, sim, e um mensageiro direto de Deus. Nunca ninguém aqui passou pela terra sendo mensageiro direto do Pai. Allan Kardec, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, destaca também que no mundo espiritual, Jesus é o detentor de uma realeza, de uma nobreza intelecto-moral, e essa evolução é tão extraordinária que ele passa a ser quem, gente? Ele passa a ser guia e modelo de toda a humanidade terrena. Por isso que ele se vestiu de homem. Ele se vestiu de homem, e isso foi uma dificuldade muito grande para um espírito elevado, né? E ele veio até nós para passar pela dor, pelo sofrimento. Naquela época, gente, foi muito difícil a vida dele, foi cruel. Os desmandos do Império Romano, a matança de Herodes, que logo ficou sabendo que o Messias tinha nascido, matou todas as crianças, no intuito de matar Jesus também. Os preceitos daquela época, os interesses, eram muito mais grotescos do que a gente vê hoje, né? Então, vocês imaginem, foi realmente uma missão extraordinária. Jesus vinha aqui, se vestir de homem, para deixar esse legado para nós, para ele se constituir, assim como ele se designou como caminho, verdade e vida. Além disso, gente, lá no livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel destaca que os Cristos, eles são os co-criadores em plano maior, são os responsáveis pelas formações dos orbes, dos sistemas. E Jesus é o responsável pela formação também do planeta Terra. Ele participou de toda a organização do planeta para que esse planeta pudesse ser capaz de habitar vidas. E, além disso, nós sabemos que Jesus ele veio para mostrar para nós que o ter nada representa, que a gente tem que seguir o caminho da porta estreita para encontrar a felicidade. Olha como a sua mensagem, a sua proposta é difícil, porque o mundo tem muitos chamamentos, muitos arrastamentos. É por isso que muita gente até foge da doutrina espírita. Pelo fato dela ser mais esclarecedora, verdadeira e objetiva, não é toda a consciência que atura essas verdades. Porque o conhecimento ele liberta, mas ele gera também responsabilidades. Responsabilidades de quê? De mudança. Então é um chamamento muito grande, né? Jesus nos mostra também, nos deixa claro que a Terra não é uma instância de repouso. Nós estamos aqui para educar as nossas almas. Nós estamos aqui para passar por provas, por testes. Então aqui não é parquinho de diversões. Só que a nossa mente tumultuada,
às vezes desembesta aí pelas ilusões do mundo, achando que aquilo que vai trazer felicidade. Mas aí a gente dá com os burros na água e vê que angariou mais débito, que saiu mais destruído com tudo aquilo, vê que a coisa não foi legal. E de tanta gente fazer isso, sabe? Nadar em águas mais profundas e voltar, nadar e voltar. A gente chega num ponto que a gente cansa de sofrer. Quero isso mais não, gente. Deixando Jesus nascer de verdade no meu coração. É por isso que muitos estão aqui na casa espírita. É por isso que muitos estão nessa busca intensa de conhecer Jesus, de tentar exemplificar Jesus, de esforçar para seguir Jesus. E nisso se constituem os espíritos que vão habitar esse planeta em regeneração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está descrito que estes são os eleitos. Como distinguir? É esse esforço, essa vontade que é aqui dentro, que nasce aqui dentro de nós, que brota aqui dentro e que nada abafa. Isso distingue os eleitos, dos que ficarão aqui, dos que não ficarão aqui para habitar a Terra como um planeta de regeneração. E Jesus, gente, apesar da dor do Calvário, apesar das humilhações, tudo que passou, ele lindamente, numa manhã ensolarada, ele se apresentou para Maria Madalena, mostrando que a vida é eterna, mostrando a imortalidade da alma, mostrando que a vitória do espírito imortal, ela é real sobre qualquer aflição corporal, sobre qualquer decepção, sobre qualquer sofrimento, gente, que tudo passa. E mais, gente, ele deixou lá no Evangelho os motivos nas entrelinhas do sofrimento. Ele deixou isso quando ele falou das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Ele deixou tudo isso, só que através da doutrina espírita, que é consoladora, através dos espíritos que vêm nos esclarecer ainda mais, porque agora a gente já tem esse nível de compreensão, vem nos mostrar a profundidade desse ensinamento deixado há mais de 2000 anos. Então a gente pode dizer que Jesus veio sim nos libertar do sofrimento criado por nós mesmos. Porque quando a gente compreende o Evangelho, a gente entende que Jesus é libertador sim. Que Jesus é salvador sim. Mas é um salvador diferente do que a gente já sentiu e ouviu em outros tempos. Não é aquele salvador que simplesmente você fala o nome dele, ou você pratica algum ato, frequenta algum grupo, que você pega uma carona e que você ganha o reino dos céus. A gente sabe que não é simples assim. A gente sabe que o esforço é individual, que o processo evolutivo é um processo individual. E eu trouxe também, para a gente refletir um pouco mais sobre o nascimento de Jesus, eu trouxe as características desse nascimento, porque no livro Pontos e Contos, da obra psicografada por Chico Xavier, pelo irmão X, também designado como Humberto de Campos, ele faz um paralelo da simbologia do Natal, do nascimento de Jesus daquela época, com as nossas vidas de hoje, de espíritos encarnados na Terra. Eles nos mostram como que ocorre esse processo de entrega a Jesus, de assimilação dos ensinamentos de Jesus e da prática desses ensinamentos. Então vamos lá, vamos começar. Para Jesus nascer, quando Maria já estava quase lá, entrando em trabalho de parto, houve o recenseamento romano, que levou José e Maria a Belém. Até isso foi plano divino. Por quê? Porque os profetas anunciaram que o mestre tão esperado, ele nasceria em Belém. Nada é o acaso, gente. Tudo é planejamento. Até mesmo quando Jesus veio aqui, ele deixou avisado para nós que a gente ia passar pela transição, pela seleção de joio e trigo. Ele deixou tudo isso em parábolas. Ele nos advertiu há mais de 2000 anos. Então, para quem acha que as coisas é o acaso,
Não é só o nascimento de Jesus que é planejamento divino. As nossas vidas é um planejamento divino. Nós temos um Pai. E quantas pessoas hoje não sentem isso? Não sentem essa filiação? São pessoas vazias, adoecidas, que o mundo está cheio. E precisa de nós para acender essa luz, não é? E o que aconteceu? Maria entrou em trabalho de parto e lá em Belém não tinha nenhuma hotelaria, nenhum local que pudesse os receber. E José, sem saber aonde colocar Maria para o bebezinho nascer, colocou Maria e o bebê numa estrebaria e preparou um coxinho chamado manjedoura, né, que é onde os animais comiam, para que Jesus ali fosse depositado após o parto de Maria. E ficou ali com ela. Foi essa a decisão, gente. E Jesus nasceu. E Jesus nasce. Humberto de Campos nos traz que ele nasce à noite, na escuridão, né? E ele faz um paralelo com as nossas vidas no seguinte sentido. Jesus, ele nasce em nós, não é nos momentos de alegria, de facilidades. É nos momentos de dores que ocorre o despertamento para ele. Que a gente é capaz de falar, eu preciso de você, Jesus. Vem até mim, mostra a sua face para mim. Que eu estou precisando de seguir um caminho. Eu já não aguento isso aqui mais não. Aí no momento de escuridão, ele aparece. E vou fazer também uma similaridade, assim, de uma situação prática da nossa vida atual. Eu estou até extrapolando aqui um pouco o que o Humberto de Campos fala, né? Estou trazendo exemplos para a gente entender melhor. É como se Jesus chegasse para nós e falasse assim, ó. Vamos supor, para quem vivenciou uma traição, para quem vivenciou uma situação de abandono e se sente magoado, injuriado, até com sentimento de vingança, é como se Jesus falasse na escuridão dessa pessoa: meu irmão, sai dessa escuridão, vamos perdoar, é preciso perdoar, senão você vai adoecer, senão as coisas vão até piorar. É Jesus dizendo, gente, é Jesus querendo nascer. Mas nós, presos nas nossas criações egoísticas, no nosso orgulho, a gente não tem espaço nem na nossa mente para esse mestre nascer. Aí a gente coloca ele na estrebaria, lá naquele cantinho, como diz Humberto de Campos. E a gente deixa Jesus lá, num cantinho bem simples, e quase nem lembra dele. Mas no fundo da nossa consciência, lá estão as leis de Deus. E tem uma luzinha lá falando: perdoa, porque o amor não é lei de Deus, não é lei universal. Perdoa, deixa disso. Aquela luzinha tá lá. Aí você encontra com outras pessoas, né? Na sociedade ou influências espirituais. Perdoa esse traste, não. Ele não merece o seu perdão. Com coisa que, se a gente perdoa a pessoa, o débito da pessoa está quitado. Gente, não é assim. Se a pessoa que errou conosco, se a gente é capaz de perdoá-la, que bom, eu me libertei da pessoa. Mas aquele débito continua com a pessoa. A lei divina funciona para mim, mas também funciona para ela. Por que é processo de libertação? Porque se você perdoa, você desvincula da pessoa e do acontecimento. Desvincula-se mentalmente. A gente observa aí nas obras espíritas, se não tem essa desvinculação mental, se ainda tem mágoa, se ainda ficou arestra, é sinal que nós vamos nos encontrar. Nós nos encontraremos novamente. E aí Jesus nasce, então, lá naquele cantinho da nossa mente, como nos diz Humberto de Campos. E quem vem visitar Jesus? Vamos ver, gente. Os pastores humildes. Olha a mediunidade aí no nascimento de Jesus. Pastores humildes são guiados por anjos para visitar o Mestre. O Messias nasceu.
E os pastores chegaram lá e foram visitar o Messias. Olha que coisa mais linda. E não só visitaram, mas avisaram para todo mundo que o Messias tinha nascido. Isso significa o quê, gente? Para beber na fonte da exemplificação do Cristo, é necessário ter humildade. Para beber essa mensagem, sabe, do Cristo, é necessário humildade. Quantas pessoas não têm humildade nem para reconhecer o valor do outro dentro da casa espírita? Gente, todo mundo tem valor, todo mundo tem uma missão, gente. A gente não consegue ver o valor do próximo porque se foca às vezes no defeito, no erro, numa deficiência e não quer que a pessoa fique junto e não quer que a pessoa trabalhe. Isso acontece em todos os locais da nossa sociedade. E pessoas às vezes tão orgulhosas, tão ricas de conhecimento científico, de intelecto, que negam os ensinos do Cristo, porque ficam presos a outras teorias científicas, porque não têm humildade para reconhecer o Mestre Divino entre nós. E é uma coisa muito bonita a gente ver essa foto, né, essa imagem, porque ela também demonstra que Jesus ele nunca vai nascer em nós com complexidades, com raciocínios maravilhosos, com pompas, com exterioridades. Isso de nada adianta, não. Ali o acesso para ele é livre. Se ele tivesse nascido num palácio cheio de riqueza, mas não foi isso que ele mostrou. Num palácio cheio de riqueza, para começar, ia ter um mordomo, ia ter soldado, ia ter alguém lá na época que ia impedir a visitação, né? Dos que se sentisse tocado pela mensagem, daqueles que sentissem vontade de chegar perto do Mestre. Então, é na simplicidade que a gente encontra Jesus. É por isso que a gente não cultua, mas a gente faz da nossa casa espírita um local simples. Aqui é simples, sim. Um mínimo conforto, não é? A gente precisa de mais para começar a reconhecer Jesus? Não precisa de exterioridade alguma. E olha que interessante, gente, não só os pastores foram visitá-lo, mas os magos, os 3 reis magos. Eles, antes de visitar Jesus, eles chegaram para Herodes e falaram: o Messias vai nascer. Nós recebemos, olha a mediunidade de novo, nós recebemos um recado, os magos eram tipo uns profetas daquela época. Nós recebemos o recado que o Messias está chegando, o Messias prometido, o que há de reinar aqui, né? Então isso surtiu para o Herodes como uma ameaça. E o que ele disse para os 3 reis magos? Se vocês sabem onde ele está, e os magos sabiam, porque foram orientados pela estrela, que eram espíritos de luz, ou que os espíritos de luz tinham materializado ali em cima daquela estrebaria, segundo as obras espíritas, né? E Herodes pediu que eles fossem visitar Jesus, que ele também queria visitá-lo, que depois era para voltar lá para contar para ele. E os magos seguiram a estrela e foram também visitar Jesus. E o que aconteceu, gente? Depois da visita de Jesus, os 3 reis magos também, pela mediunidade, tiveram contato com os espíritos que deram a ordem para eles: não volte para Herodes, volte para a região de vocês. E nisso, Herodes, na hora que observou que os 3 reis magos não tinham voltado e não sabia do paradeiro de Jesus, decretou a matança de todas as crianças. E José? O que José fez? José também recebeu a visita de um anjo que o alertou: fuja para o Egito. Ele, Maria e Jesus foram para o Egito e ficaram distantes de toda aquela matança. Isso mostra pra gente, segundo Humberto de Campos, gente, a importância de abrir-se para a mensagem do alto, a importância dessa conexão. Então, no exemplo lá que eu dei, lá do cantinho da mente, que está lá, perdoa,
Perdoa, esquece. Essa falta de perdão vai fazer um mal para você. Se a gente deixa os 3 reis magos nessa simbologia trazer a mensagem do alto para nós e reforçar essa afirmativa do perdão, a gente não mata o menino. Por quê? A gente não conta para Herodes que Jesus está lá. Porque Herodes, nessa simbologia de Humberto de Campos, representa para a gente o nosso ego maior, cheio de arrogância e de vaidade, que não deixa espaço para o menino nascer. Então, se os 3 reis magos vão lá e conta, Herodes mata. Se José não recebe o auxílio do alto, não tem essa conexão, como que ele ia fugir para o Egito? O menino é morto. E da mesma forma acontece com a gente. Aí nós ficamos meio que perdidos na nossa encarnação. E o que acontece? Corriqueiramente, na escuridão, Jesus nasce lá no cantinho, na estrebaria da nossa mente. A gente até escuta lá amor, caridade, renúncia, perdão, aquilo lá fica num cantinho. Os 3 reis magos até que vêm, né, nos dando boas orientações, recebendo boas orientações, que é o nosso mentor espiritual, os nossos mentores, mas às vezes o nosso ego é tão maior que a gente fala o seguinte: não vou perdoar, aquele traste não merece, aquela fulana não merece. Acho que ela não tem condições de trabalhar comigo. Acho que ela não tem mérito para estar na nossa equipe, para estar ao meu lado. Gente, isso acontece em todos os locais realmente da sociedade. Então, o nascimento de Jesus, o Natal, é um convite para a gente aumentar essa oração, essa vigilância, porque a oração é uma forma de conexão. É um convite para a gente entender melhor essa mensagem do Cristo planetário, do modelo e guia que ele representa para nós, para a nossa humanidade. E vem aí a pergunta, gente. Nós ainda estamos, atualmente, cultuando o mensageiro, com todos esses artifícios que nós já falamos, esses artifícios, essas exterioridades. Isso faz mais sentido para nós, ocupa muito a nossa mente, a ponto da gente esquecer o verdadeiro, esquecer Jesus, né, que é o verdadeiro aniversariante. A gente está esforçando para compreender essa mensagem. O que a gente está fazendo? A gente está mais de que lado? Como é que está? Jesus já nasceu, gente? Ele já nasceu? Essas ideias já nasceram no nosso coração? A mensagem do Cristo? Se já nasceu, a gente precisa cultivar, a gente precisa estabelecer conexões, igual eu falei da oração, a vinda na casa espírita, é um trabalho de caridade, é tudo coisa, gente, humildes, que surgem aqui dentro do nosso coração. Jesus fala aqui, ó, no nosso mais puro sentimento. É por isso que ele nasceu lá na estrebaria, no meio das coisas puras e simples. E a gente ter essa certeza dessa verdade, sabe? Que Jesus vem mesmo para que seja estabelecido na Terra um novo padrão de conduta. Ele não veio para ser idolatrado, não, adorado, glorificado. Não quer saber disso não, gente. O importante é a mudança de conduta. Porque só conhecendo Jesus e esses ensinamentos que nós estamos tratando aqui, todo esse conhecimento raciocinado vai solidificar o que em nós? A nossa fé nele. A nossa fé é que ele é um ser que opera por Deus, e nós já temos prova suficiente para saber disso, que ele opera por Deus. É só a gente estudar o Evangelho. E que ele opera com Deus, ele é o medianeiro direto do Pai. Ele opera em nós, com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda agora dos mentores desta casa, com a ajuda de tantos espíritos queridos que já alavancaram na evolução na nossa frente, espíritos que já foram familiares nossos, que estão aí torcendo para nós e nos ajudando.
Então Ele opera a todo momento em nós, cuidando de cada detalhe. A gente viu ali agora mesmo que não tem nada ao acaso. E a favor da nossa evolução. E Ele também vem nascer em nós para reavivar em nós essa esperança que nós já falamos da imortalidade da alma, da vida eterna, que tudo passa. Ele falou para nós, eu venci o mundo. Por isso que Ele passou por tanta dor, por tanto sofrimento, para mostrar isso para nós. Eu venci, nós vamos vencer também. E mesmo que a gente fraqueje, nós temos a certeza do que, gente? A evolução é universal. É lei. Nós vamos caminhar, nós estamos caminhando do átomo ao arcanjo. Por mais que a gente atrase, é só uma escolha nossa, ficar na zona de conforto. Por mais que a gente atrase, mas a gente vai chegar lá. Não é? Vocês farão tudo o que eu farei. Não é o que Jesus dizia? Farão, né? Então, o Natal é um apelo também à prática do Evangelho. A vivência do Evangelho em nós, ao estudo, à vivência. Isso exige reforma íntima e esforço. Então é isso, gente. A verdadeira mensagem de Natal, nós da doutrina espírita, né? Tentamos trazer aqui para vocês o compilado dos ensinamentos, das mensagens basilares para esse momento que a gente vai viver, que é o dia 25 de dezembro, para a preparação disso tudo, para as nossas próprias reflexões, para as mudanças íntimas que a gente quer fazer. E isso é o mais importante, né? Que Jesus nos ampare na nossa jornada, nos dê claridades, luzes, para que a sua mensagem se faça presente na nossa caminhada. Que assim seja.